220.852 homens num exército. E nós vemos aqui no verso 32, 200 homens. No meio de 220 mil, nós temos 200 que foram diferenciados também, cada um com as suas características das outras tribos, dos outros pelotões, como nós vimos. Mas aqui no verso 32, nós temos 200 homens, 200 chefes, 200 líderes da tribo de Issacar. Se nós fizermos uma conta rápida, 0,09% de todo esse exército estava na tribo de Issacar. E aqui o texto diz qual era a característica deles, o que esses homens faziam, por que Davi tinha esses homens junto consigo. O texto diz, olha aí comigo no verso 32, conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Ou, outra versão, sabiam como Israel devia agir em qualquer situação. E ainda eles comandavam os seus irmãos, né? Eram líderes de outras pessoas. Então, irmãos, essa característica é indispensável. É o diferencial nesse texto. 1 Crônicas 12:32. No meio de um grande exército, de mais de 220 mil homens, havia 200, menos de 1%, que tinha essa característica. E Davi tinha esses homens consigo. Por quê? Porque ele precisava conhecer as épocas. Ele era estrategista, era um líder. E ele precisava de pessoas que conhecessem o seu tempo, conhecessem as outras culturas, os outros povos, conhecessem os outros exércitos, as estratégias de guerra, os armamentos, os combates. Era indispensável ter junto consigo pessoas assim. E nós olhamos para a nossa vida hoje, em tempos difíceis, em tempos de quarentena, situações onde nós não temos a revelação clara de Deus, por que está acontecendo essa questão desse vírus, dessa pandemia no mundo. Mas uma coisa é certa, o que nós podemos fazer? Ou melhor, o que nós podemos ser, como agir nesse momento? Como os 200 de Issacar. Homens, mulheres, pessoas que olham para o cenário atual, pessoas que têm uma noção mínima, não precisa ser necessariamente um doutor em políticas, em ciências políticas, né? Mas nós temos que olhar o que está acontecendo, pelo menos na política. Nós temos que olhar um pouco do dia a dia. Nós temos que ver as decisões que estão sendo tomadas na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado. Nós temos que olhar a tendência, como as pessoas estão vivendo, a maneira que o pecado vai tomando forma, tomando espaço na nossa nação. E nós precisamos, então, discernir o tempo, conhecer o tempo e as épocas. Nós, pastores, temos que ser pessoas assim. Os líderes têm que ser pessoas assim. Você, membro, precisa ser pessoas assim, como os 200 de Issacar. Pessoas que conhecem as épocas para saber o quê? Para ter conhecimento? Não, para saber o que Israel tinha que fazer, para saber o que a igreja deve fazer. Primeiro, o que nós temos que fazer e depois o que o corpo de Cristo deve fazer. Para isso, nós somos chamados, nós somos convocados a orar, a buscar a Deus, a interceder. E quando nós buscamos o Senhor, Ele fala conosco. E nós então recebemos do Senhor orientações, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, para orientar um membro, para orientar um familiar, orientar pessoas. Em meio a confusões, a tanta bagunça de informações, nós podemos ter a palavra de Deus nos orientando. E nessa manhã, o que Deus quer nos ensinar é que nós podemos ser pessoas como esses 200 de Issacar. Pessoas que podem fazer a diferença. Sabiam como Israel deveria agir em qualquer situação. Davi tinha uma equipe diferenciada. Uma equipe que o aconselhava, que o orientava. Quem não gostaria de ter uma equipe dessa? Por isso, irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar para que o Senhor nos dê condições de sermos essas pessoas. Ao invés de nós sermos levados pela multidão, sermos influenciados pelas mídias negativas, até no próprio meio evangélico, nós temos que ter a nossa postura, temos que ter o nosso conhecimento, a nossa sabedoria que vem das Escrituras, que vem de um momento íntimo de comunhão com o Senhor, para nós podermos cooperar com o corpo de Cristo,
seja na Igreja Batista Jerusalém, seja na nossa igreja local, seja no meio evangélico, seja onde for, mas que nesse tempo Deus conte conosco, assim como Davi contava com esses 200, essas pessoas que eram diferenciadas, não que eram melhor que os outros, como nós sempre temos falado, mas eram pessoas diferenciadas, porque eles sabiam, eles buscavam, eles tinham esta capacidade e nós também podemos ter. Por isso, que Deus abençoe a sua vida, porque esta postura, ela vai te ajudar na sua vida pessoal, ela vai te ajudar na sua vida familiar, vai te ajudar na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua vida de estudo, em todas as áreas e principalmente no corpo de Cristo. Cada um com a sua função, assim como nesse exército, mas pessoas diferenciadas, que sabiam o que deveriam fazer e aconselhar. Por isso, nós pastores, precisamos que vocês continuem orando por nós. Mas além de orar, vocês podem também trazer conselho de Deus para nossas vidas. Nós podemos aconselhar uns aos outros como irmãos, mas os pastores também precisam ouvir o conselho da igreja. Desde que você busque esse conselho aos pés do Senhor, com base na palavra de Deus. Nós contamos com isso também. Por isso, que Deus abençoe. Nós vamos orar nesse momento, buscando essa bênção do Senhor, desse entendimento, dessa sabedoria que esses homens tinham, né, para saber o que Israel devia fazer. E é de homens e mulheres assim que a nossa nação precisa, né, pessoas tementes a Deus, que busquem a vontade de Deus. Com certeza, a vitória é certa, como para Davi, conquistou o reino de fato. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Queremos te agradecer pelo privilégio de termos a sua palavra nos orientando. Nós estamos vivendo tempos de pandemia, do coronavírus, estamos sendo afetados em todas as áreas das nossas vidas, mas nós queremos, Senhor, pedir que o Senhor, assim como lemos aqui, nesta palavra que nos ensina desses 200 homens aqui, que eram diferenciados, eram pessoas que tinham uma sabedoria, eles eram conhecedores dos tempos, eles entendiam as épocas, eles sabiam as coisas que aconteciam ao seu redor, para que eles pudessem orientar o rei, dar ali o conselho para o rei. E nós queremos, Senhor, além disso ainda, eles tinham a característica que nós precisamos, que era de liderar os seus irmãos, que nós possamos ser líderes uns dos outros, aconselhando, orientando, instruindo, como a sua palavra diz. Ó Deus, os mandamentos recíprocos, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, motivar uns aos outros. A sua palavra nos ensina desses mandamentos mútuos de um para com o outro. Que possamos ser pessoas assim, Senhor, no corpo de Cristo, para podermos abençoar, orientar, instruir e saber como a nossa igreja ela precisa continuar caminhando, mesmo em tempo de dificuldades. Homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, sábios, pessoas que buscam a Deus, a sabedoria que é do alto, que é pura, como diz a sua palavra, que vem do alto, e sermos pessoas que somam e cooperam no reino de Deus. Assim nós oramos, Senhor, te agradecendo por essa rica oportunidade de estudar a sua palavra e de ver o Senhor nos orientando nesse momento. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Às 18 horas estaremos juntos também, cultuando a Deus, louvando ao Senhor. Fique firme, continue firmes a cada momento, orando, porque a oração do justo muito pode em seus efeitos, e remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus abençoe.